Então nós vamos dar início, nesses dias, exposição no capítulo, no livro, na epístola de Tiago. E vou ler com os irmãos aí, versículo 1 até o 4 aí. Vamos ler juntos, a uma só voz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém. Até aqui, nós já oramos e que o Senhor aplique no nosso coração a mensagem e a palavra dele. Amém? Antes de nós entrarmos apropriadamente no texto, nós vamos perceber que no Novo Testamento nós temos aí, pelo menos aí 4 homens cujo nome é Tiago. Pelo menos 4. Nós temos Tiago, pai de Judas, o não Iscariotes, lá em Lucas, capítulo 6. Nós temos Tiago, filho de Zebedeu, Mateus 10. Nós temos Tiago, filho de Alfeu, Mateus 10 também. E temos o Tiago, o irmão de Jesus, o irmão de Jesus, o Tiago, irmão de Jesus. E segundo os estudiosos, a maior possibilidade é que o irmão de Jesus é quem escreveu esta carta, esta epístola. Diante das evidências, diante de tudo aquilo que é encontrado, dos seus relatos, da escrita, do contexto, e assim por diante, nós temos aqui uma evidência muito forte, que nós podemos dizer que essa carta ela foi escrita por Tiago, o irmão de Jesus Cristo, que quando Jesus estava no seu ministério, não cria em Jesus. Depois ele veio a crer em Cristo. Olha só, uma situação, assim, difícil, O próprio irmão não cria em Cristo. E depois o Espírito Santo convence, depois ele se rende, ele se converte, e ele reconhece que Cristo era o Senhor, o Salvador. Aqui ele vai usar a expressão, aqui ele vai colocar aqui o Senhor da glória. O Senhor da glória, o nosso irmão, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Tiago ele foi líder na igreja de Jerusalém, e um homem usado por Deus, um homem usado pelo Espírito Santo para escrever esta carta. Então, Tiago ele vai escrever para os judeus convertidos. Qual é o público que Tiago escreve? Ele escreve para o judeu convertido. E esse judeu convertido aqui foi lá na época do Pentecostes, lembra? Lá atrás, do tempo do Pentecostes, judeus que se converteram e que foram o quê? Dispersos. Se você olhar no capítulo 1, versículo 1, o versículo 1 já mostra para nós. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na onde? Na dispersão, que foram dispersos. Então, esse é o público-alvo de Tiago. E quando olhamos para a carta de Tiago, nós temos essa carta como uma característica de Provérbios e Eclesiásticos. Ou seja, é uma carta que nos aponta como um livro de sabedoria. Por que um livro de sabedoria? Porque Tiago vai tratar de vários assuntos. Ele vai falar de vários temas, vários assuntos, isoladamente. E ele vai trazer para nós uma vida prática da igreja. Porque havia uma necessidade disso. No seu contexto, na igreja, naquele momento, havia necessidade de que a igreja pudesse conciliar a fé pregada, falada, proclamada, à vida do dia a dia. Havia essa necessidade. Então, Tiago ele vai abordar vários temas aqui. Ele vai falar sobre muitos temas. Logo no primeiro capítulo aqui, você vai perceber aqui sobre as tribulações, as lutas, as dificuldades. Você vai ver aqui a prática da palavra de Deus
sendo colocada aquilo que a fé e as obras, né? Então ele vai dar foco nisso. Ele quer que nós possamos evidenciar a nossa fé, uma fé verdadeira, uma fé robusta. Ele vai falar sobre o mal da língua, né? O homem domina os grandes aviões, os porta-aviões, as grandes máquinas e as grandes tecnologias, mas nós somos incapazes de dominar a nossa língua. Falamos demais. E ele vai trazer para nós assuntos práticos, para que nós possamos olhar para esse texto e aplicar ele de forma piedosa no nosso coração, na nossa vida. E diante desses assuntos que ele levanta aqui na sua carta, você pode até durante essa semana agora ler os 5 capítulos, dá para ler, dá para reler, dá para meditar nesses capítulos. Os assuntos aqui, ele aborda vários deles, e um deles torna-se um tema principal para nós. Ele vai falar de crescimento, ele vai falar sobre o amadurecimento, mas especificamente, Tiago ele vai tratar sobre uma fé que precisa produzir frutos para provar-se verdadeira. Uma fé que tem que produzir frutos e mostrar que é uma fé verdadeira, real. Tanto é que a nossa temática aqui, para esses dias aqui, sobre o tema é fé verdadeira. Uma exposição na carta, na epístola de Tiago. E o versículo-chave que nós poderíamos dizer assim no capítulo 2, dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Como é que Jesus é apresentado na carta de Tiago? Jesus nos é apresentado, como já havia dito, o Senhor da glória. Capítulo 2, versículo de número 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que ele está dizendo aqui é que o Jesus, esse Jesus, ele é Senhor, o Senhor da glória. E ele vai dizer mais, que além de ser o Senhor da glória, ele vai dizer no capítulo 5, que a sua vinda está próxima. Ele está voltando. Ele está retornando. E ele adverte ainda a nós, que nós devemos aguardar com paciência a sua volta. Eu e você precisamos conectar a fé no nosso dia a dia, com paciência, aguardando também a volta de Cristo. Para quem Tiago escreveu essa carta? Ou, aliás, por que Tiago escreveu essa carta? Por quê? Quais são os propósitos dele escrever essa carta? Tiago vai escrever essa carta porque havia muitas pessoas passando por provações. Ele está dizendo aqui que aqueles irmãos convertidos foram espalhados, foram dispersos. E geralmente quando os irmãos são dispersos, há muitas dificuldades de se manter uma fé firme. Ao exemplo de Pedro também, ele vai escrever para uma comunidade que foi dispersa. E uma das primeiras coisas que eles querem que esse povo entenda é que eles são um povo escolhido. E esse povo escolhido precisa manter-se firme. E ele escreve porque eles estão passando por provações, por lutas, por dificuldades, em todas as áreas, em tudo aquilo que eles estão vivendo, há lutas, há dificuldades. Eles estavam sendo tentados a pecar, a errar. Eles estavam sendo humilhados por outros, estavam sendo submetidos a relacionamentos humilhantes, os ricos oprimindo os pobres. Então, Tiago ele vai escrever para uma igreja que está passando por lutas, dificuldades, complicações, pessoas que precisam dominar a língua, pessoas que estão se afastando do Senhor, crentes vivendo em guerra de um para com o outro. E ele está então escrevendo e tendo o objetivo de alcançar esses irmãos que estão espalhados.
E talvez esses problemas que Tiago está abordando aqui, sejam problemas também que nós vivemos, que eu e você vive. No seu campo de relacionamento, onde você trabalha, especialmente dentro da igreja, você precisa de entender que tudo que nós vivemos aqui tem um propósito santo. Tudo que nós vivemos aqui, Deus, Ele quer que nós façamos uma somatória correta de tudo que nós estamos vivendo, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira e não uma fé falsa. Ou senão uma falsa fé. E é para isso que Tiago mostra para nós. A raiz do problema aqui para essa igreja talvez seja a falta de maturidade. Maturidade. E eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, irmãos. Eu não sei quantos daqui tem computador em casa, ou notebook, ou um iPad, que seja. Mas certamente você já teve dificuldades com o seu computador desconfigurado, não teve? Não desconfigurada, celular se desconfigura, né? Como é que chama? Dá um bug, dá umas bugadas, né? O celular, assim, dá uma resetada nele, desliga, liga de novo, taca na parede, e você tenta fazer, mergulha, você afoga ele assim, ó. Não vai funcionar, não. Você já teve dificuldades, dá uma bugada, dá uma falhada, uma desconfiguração aí no seu aparelho, no seu computador. Podemos dizer que o cristianismo dos últimos dias, o cristianismo da nossa era, de anos para cá, é um cristianismo também que está sendo o quê? Desconfigurado. Um cristianismo que não reflete o ensino dos apóstolos. E isso tem permeado a nossa vida sutilmente. Sutilmente. Essa desconfiguração no evangelho. Essa desconfiguração na doutrina bíblica. E nós percebemos que a fé apostólica, ela perdeu essa configuração original lá de trás, quando nós olhamos como os crentes lidam com as provações. Nós percebemos a desconfiguração quando nós olhamos como que os crentes lidam com as dificuldades no dia a dia, com as lutas no dia a dia. Os crentes têm perdido a configuração no seu combate pelo evangelho. A doutrina dos apóstolos já não é mais a mesma. Está desconfigurada. As lutas e os sofrimentos que nós passamos no dia a dia agora são tidos como obstáculos para alcançar o sucesso. São tidos como algumas etapas a serem vencidas para alcançar o sucesso. E você fala de lutas e tribulações, mas o foco de vencer essas lutas e tribulações, elas não têm nada a ver com o céu, elas têm tudo a ver com a terra. Lutas e tribulações, nós estamos vivendo elas, mas a nível terrestre, aqui e agora. Lutas e tribulações têm mais a ver com o esforço que eu faço para ganhar essa luta, essa batalha, resolver os meus problemas, sejam eles de que ordem for. Mas o fato é que a nossa cabeça está na terra. A nossa mente está na terra. Há um artigo de um líder nos nossos dias, um líder conhecido, não vou dizer o nome, mas ele escreveu um artigo falando o seguinte: como chegar ao lugar da vitória. Então ele vai falar das lutas, das tribulações, dos embates, mas numa perspectiva terrena, numa perspectiva do aqui e do agora, das bênçãos materiais somente.
E ele está ensinando isso para a sua igreja. E se você ler o artigo, você dá uns glória. Porque é muito sutil. E você fala, nossa, é isso mesmo. Eu tive que ler umas 10 vezes para poder. Falando, não, o que o cara está escrevendo está certo. Não é possível que está errado. Está errado. Você entra nas entrelinhas, você percebe que todo o esforço para vencer a tribulação, o problema, o foco é na terra, é terreno, é temporal. Tudo se conecta a esta realidade. Então, as pessoas estão pensando justamente nesse foco. Nesse sentido, nós vamos perceber que o cristianismo, ele deixou de ser uma fé cristã, uma fé baseada na doutrina dos apóstolos, para ser uma filosofia que nos ajuda a alcançar a vitória eterna, não, a vitória terrena. A vitória terrena. Nós queremos vitória terrena. Então é uma versão secularizada lá da Idade Média. Quando a igreja da Idade Média, ela vendia o lugar no céu. A igreja lá atrás, ela vendia um lugar no céu. Hoje nós estamos vendendo promessas de um céu, mas na onde? Aqui na terra. Aqui na terra. É para viver bem aqui na terra, é aqui. Esse cristianismo desconfigurado não está nos preparando para uma eternidade, mas está nos preparando como se nós fôssemos viver eternamente na terra. Isso é uma mentira. Nós não fomos criados para este mundo. Nós fomos criados para a eternidade. O pecado entrou, mas Cristo também nos resgatou e nos reconciliou e nos apontou o caminho, e nós estamos indo para a vida eterna. Só que o evangelho desconfigurado fala que você tem que ser feliz só aqui, e você está se preparando para ficar aqui, e você trabalha, morre de trabalhar para ficar aqui, está tentando aí puxar umas ruguinhas para ficar aqui. É aqui. O cara está envelhecendo, eu estou ficando velho. Eu pentei o cabelo esses dias, falei, rapaz, mas eu estou com o cabelo branco demais. Você não vê que eu passo um cremezinho assim que fica meio molhado, você não nota. Mas o Léo, meu cabeleireiro, ele nota. Ele fala, ei, pastor, tá complicado, hein? E aí a gente tenta ir na academia, é um não sei o quê, preparando, como se a gente fosse viver aqui. E nós não investimos na nossa vida em santificação. Nós não investimos a nossa vida em santidade. Nós nos esforçamos 99% para ficar bem, para ter uma saúde boa, para poder fazer isso e fazer aquilo, e tal, entrar no padrão fitness. Essa é a nossa preocupação, porque a cabeça é aqui. E Tiago escreve e fala o seguinte, meu amigo, você está todo desconfigurado. Você precisa pensar lá. Você precisa mudar a configuração e organizar, deletar tudo isso e voltar ao evangelho antigo, ao evangelho puro, à doutrina dos apóstolos. É por isso que muitas pessoas se decepcionam com as igrejas. É por isso que muitas pessoas saem das igrejas e vão para outra, e vão para outra, e vão para outra, e vão para outra, e vai para essa, e vai para aquela, e procura a church. E é a church, e é parede preta, e é luz, e é aquilo, e é aquilo, e é. Ela está desconfigurada, totalmente desconfigurada. Os valores no coração são valores terrenos, não têm sido valores eternos. Porque quando há valor eterno, eu sei quem eu sou. E Tiago, ele fala assim, Tiago, servo de Deus.
servo de Deus, escravo de Cristo. A configuração correta, do evangelho correto, me mostra quem eu sou e onde Deus me plantou. E eu vivo para a glória dEle, para louvor dEle. Queridos, o prazer que todos buscam não está em Deus, mas está naquilo que Deus pode dar. Não está na pessoa de Deus, mas naquilo que elas podem obter, naquilo que elas podem ganhar. Então nós, ao olharmos para tudo isso e confrontarmos com a Bíblia, nós olhamos para a Bíblia e vemos que o cristianismo bíblico, ele ensina que a vitória para nós, o sucesso para nós, é aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, que é contra o pecado que nos separava de Deus. Isso é vitória para nós. Isso é o sucesso do crente. Sucesso nosso não é status, ser reconhecido. Sucesso nosso não é estar entre os melhores. Como cantamos, não é dos fortes a vitória, mas dos que são fiéis ao Senhor. A vitória aqui não é daquele que é o mais visto, o status e aquela. Não. Isso é idolatria. Isso é idolatria. O que Deus quer de nós é fidelidade. Sabe por quê? Porque Ele morreu pelos nossos pecados, e os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Não tem vitória maior do que essa para nós. Deus nos presenteia, nos abençoa. Claro que sim. Mas não viva com a mente aqui. Toda vez que você perceber a bênção, a graça de Deus, pensa que na eternidade vai ser muito melhor. Na eternidade será perene, completo, eterno. É assim que nós precisamos encarar a nossa vida. E esse evangelho que nós temos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, ele diz: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Em uma outra versão aqui. Paulo, ele diz o seguinte, capítulo 1 de Efésios, capítulo 3, ele ensina que todas as bênçãos prometidas por Deus não são bênçãos terrenas, mas se você olhar aqui nos escritos de Paulo, todas as bênçãos prometidas por Deus são celestiais. E em Cristo, nós já recebemos elas. É por isso que nós não fazemos campanha, irmãos, para ser abençoado. É por isso que nós não fazemos campanha aqui, novena, e vamos e amarrar o povo, não. Gente, nós já fomos abençoados. Não temos que correr atrás da bênção, não. A Bíblia fala que a bênção é que nos alcança. Ela vem atrás de nós. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias, todas as manhãs. Grande é a fidelidade de Deus. Olha que bênção. Levante amanhã. Ao abrir o olho, você fala: Deus, muito obrigado, porque nessa manhã as suas misericórdias me alcançaram na minha cama. Eu não precisei fazer nada. Não precisei fazer nada. A graça, a misericórdia, a bondade, a generosidade, o cuidado, a providência, o amor de Deus me alcançou. Se nós estamos aqui porque Deus já te abençoou, não vai te abençoar. Você entregou o dízimo aqui, vou entregar o dízimo para ser abençoado. Lorota, conversa de enganador, conversa de pastor picareta.
Se você entregou o dízimo aqui, é porque você já disse assim: muito obrigado, porque eu já fui abençoado e aqui está minha fidelidade ao Senhor. Entregar dízimo para ser abençoado, vir na igreja para ser abençoado, isso é conversa de picareta. Se você está com essa mentalidade, está desconfigurado, precisa reconfigurar pelas lentes do evangelho verdadeiro a doutrina dos apóstolos. É por esse evangelho que nós vivemos. É por esse evangelho que nós nos mantemos de pé. Então Paulo, ele vai nos mostrar isso. Ele vai mostrar para nós que as delícias do cristianismo, as delícias das promessas de Deus, é para aqueles que foram unidos na fé em Cristo Jesus. Há promessa para nós. O pessoal começa a falar: o Senhor é Deus de promessa. Sim, Ele já prometeu, já cumpriu tudo. Só está faltando uma. Qual? A volta dele, Gilda. Oh, glória! Só essa. Estaremos com Ele. Porque o restante, tudo que Ele prometeu, Ele já cumpriu. E agora, a última, essa a igreja aguarda na expectativa. Ele voltará, Ele virá, Ele nos levará. Queridos, qualquer coisa diferente disso é idolatria. Qualquer coisa diferente disso é desonra a Deus. É desonra. É não dar a devida honra àquele que nos honrou, aquele que se sacrificou por nós. Tribulações não tem nada a ver com terra, terreno. Pelo contrário, aponta para a eternidade. Aponta para Cristo. Contrariando, nós pegamos aí, esse mesmo autor desse artigo, ele vai trabalhar no Salmo de número 66. E ele vai pegar lá no Salmo 66, do versículo 10 ao versículo 12, e ele vai dizer assim: Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nós costas o fardo da opressão. Permitiste que os inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Ele usa esse texto para dizer das bênçãos terrenas. Mas se você faz a exegese do texto, olha o texto, o seu contexto, e você analisa todo o texto, sem pretexto, você vai entender que quando ele fala de fartura aqui, ele está dizendo de repouso. E quando ele diz aqui lugar de fartura, se você pegar a teologia bíblica, ele não vai estar falando nada mais do que nada menos que Deus promete aos seus filhos delícias da sua presença. Fartura, lugar de fartura, é o descanso que nós temos em Cristo, é a sua presença constante conosco. Davi no Salmo 16, versículo 11 diz assim: Tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria da tua presença, e o prazer de viver contigo para sempre. O nosso sucesso é a presença de Cristo, é o refúgio que nós temos nele. Irmãos, refúgio que dinheiro nenhum pode comprar. Refúgio que nada neste mundo pode nos dar. E nós temos aqui, não falamos que é de graça, mas o preço foi pago. Agora Ele oferece para nós, gratuitamente, a sua presença. E a presença de Deus é o lugar de descanso da nossa alma. Uma alma que é atacada pelo pecado 24 horas por dia, posto à prova, sendo tentado por Satanás e pela nossa cobiça. Mas Deus nos dá a sua presença, para que nós possamos, como pintinhos, ir para debaixo das suas asas e falar: Senhor, cuida de mim, cuida da minha alma, eu não dou conta. Cuida da minha vida, eu não dou conta. Quando nós olhamos para as provações
E quando nós vemos que a Bíblia diz que Deus prova a nossa fé, nós, diante de um contexto bíblico, de uma teologia bíblica, nós olhamos que provações nunca foram idealizadas por Deus para nos preparar para termos bênçãos aqui na terra. Mas as provações, elas têm um propósito de nos santificar, nos preparando para o céu. Se você está passando por prova, por luta, por dificuldade, não é para você ficar bem aqui, mas é para você se preparar para ir para o céu. Mas é para você se santificar, é para você voltar para Cristo. Se você não entendeu o chacoalhão de Deus, então alerta, é para você voltar. Se a sua fé está fraca, você está calejando, abre o olho. Cristo está te chamando. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto a Jesus. Hoje pela manhã, saí passando ali pelo Santa Ifigênia, uma igreja Assembleia de Deus, igreja lá, e do lado de fora, uma sala de jovens, e um professor de terno, falando com aqueles jovens, no tempo, o sol um pouco meio que batendo, aquilo encheu meu coração de alegria. Porque você vê pessoas que estão interessadas no Evangelho. E você vê um pregador, um professor ali, que dedica o tempo da semana estudando, preparando para ministrar o coração. No tempo, no sol. Nós temos ar-condicionado aqui, e as nossas quartas-feiras são tão vazias. Nós temos ar-condicionado aqui, mas nossos cultos são tão vazios. Nossas escolas dominicais são tão vazias, mas hoje tem sido bom, né, Guto? Tem mudado um pouco a nossa vida aqui. Nós temos tido aqui um número bom, mas falta. Às vezes nós fazemos a festa aqui de aniversário, nós temos pessoas que só chegam para o almoço. Dá tristeza no nosso coração. Tem que vir para a escola dominical, louvar o Senhor. Fazemos eventos, só chega para a hora da comida. Está errado. Está desconfigurado esse evangelho. Evangelho desconfigurado. E isso é sutil demais, pega a gente fácil. Deus quer que nós reconfiguramos na nossa mente, no nosso coração. E nós entendermos que o nosso lugar não é terra, mas o nosso lugar é o céu. Queridos, quero aplicar alguns princípios para nós nessa noite. 3 princípios. E o primeiro é: o cristão maduro não está imune às tribulações, às provações. O cristão maduro não é aquele que fica se debatendo diante da dificuldade do problema. Por que isso está dando errado? Está dando errado só para mim. Não, mas esse negócio, por que Deus deixou a coisa acontecer desse jeito? Por que comigo? Por quê? Mas de novo, sou eu. O cristão maduro, ele não anda assim não. O cristão configurado, na doutrina dos apóstolos, ele vai agir de forma diferente. Ele vai entender esse princípio aqui, que nós não estamos imunes às provações. Há pelo menos 2 formas aí de nós fazermos essa pergunta para Deus. Por quê? Nós podemos fazê-las com indignação e acusando Deus. Por quê? Ou nós podemos perguntar como aqueles homens do passado, homens que a palavra de Deus nos relatam, como eles passaram pela prova e buscaram a melhor forma de glorificar a Deus. Nós podemos acusar a Deus, por quê?
Ou podemos falar: Deus, como é que Moisés resolveu esse problema dele? Como é que fulano lá, né? Diante das dificuldades, Paulo, os apóstolos, diante como é que eles resolveram aqueles problemas? Me ajuda a resolver. Me ajuda a entender. Então nós temos o exemplo de homens e de mulheres de fé da nossa história, que podem nos ajudar. E que eles também foram peregrinos e forasteiros, passaram por essa terra, entendendo que também iam passar por provações, iam passar por dificuldades. Tiago capítulo 1, versículo 1, ele diz aqui: eu, Tiago, escravo de Cristo, servo de Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Ou seja, ele está falando aqui para nós, que esses dispersos aqui pelo mundo, esses irmãos e essas irmãs aqui, que foram dispersos, estão longe da pátria, estão longe do seu lar. Eles vão passar por tantas dificuldades, vão passar por tantas lutas. Sabe por quê? Porque eles são de Cristo, porque eles têm a fé em Cristo, e eles vão ser hostilizados, eles vão ser perseguidos. Por que eles vão ser perseguidos? Porque os crentes maduros, eles vão batalhar pela sua fé, e eles vão viver o caráter de Cristo. Há pessoas que estão sendo perseguidas nas escolas, no trabalho, no seu local de profissão, porque são corretas, porque fazem o que é certo, porque falam a verdade, porque agem com integridade. E eles estão sofrendo essas retaliações justamente porque eles têm o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. E Pedro diz para nós assim, capítulo 2 de 1 Pedro: amados, eu os advirto, como peregrinos e como estrangeiros que vocês são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. O que Pedro está dizendo continue firme, continue sendo modelo, continue sendo um imitador de Cristo, continue sendo alguém que tem um caráter de Jesus. O texto que nós lemos na liturgia, que fala, Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E o texto ali vai mostrar para nós que teremos tribulações, mas teremos perseverança, né? Esperança. E ali tem uma expressão, no Romanos capítulo 5, que fala o seguinte, que as dificuldades, as lutas que o crente tem, Romanos capítulo 5 fala que nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A palavra experiência aqui, produzida pela tribulação e pela perseverança, significa caráter. Então, Deus está burilando, trabalhando o nosso caráter. A experiência ali é caráter. Então, a luta que você passa, as tribulações que você passa, os dilemas que você passa, é para trabalhar o seu caráter em Cristo, a sua fé verdadeira. A fé verdadeira.
como é que você reage diante do problema. Deus não quer saber, Ele já sabe como é que eu reajo. Ele quer que você saiba. Diante da situação, você que tem que saber, não é Ele já sabe. Senhor, tu me sondas e prova aí. Ele sabe. Aí, sem te colocar na provação, Ele já sabe. Mas Ele te coloca na prova para que você saiba, para que você veja, para que você perceba, para que você tome tento, para que você se ligue, para que você se reconecte, para que você delete os textos, porcaria, dá uma deletada nos vírus e reconecte com Ele. Configure o Evangelho no teu coração. Ele quer que você perceba isso. Ele já sabe. E você sabe? Você sabe. Você sabe como é a fé diante das circunstâncias, da prova, do problema, especialmente dentro da sua casa? Ele quer que você volte para Ele. Ele quer que você dependa dEle. Ele quer você. Porque Ele te ama e Ele provou isso na cruz do Calvário. Queridos, não apenas imune às provações, mas o cristão maduro, ele precisa de manter a fé nas provações. É o que nós acabamos de dizer. Você manter a fé nas provações. Você ficar firme nas provações. Você saber que o cristão maduro, ele sustenta atitude positiva nas provações. E uma das formas que Tiago usa aqui, o texto dele, do versículo 1 até o versículo 13, aqui, especialmente o 12 e o 13, ele vai dissecar para nós o que é essa provação. A provação, Tiago vai falar o seguinte, ela é intencional, tá? Se você não sabe, a provação é intencional. É intencional. Deus prova a gente intencionalmente. O diabo, ele vem tentar. E a cobiça que está dentro do nosso coraçãozinho também. Você não é cobiçoso, não? Não mexe a cabeça assim, não. Você faz assim, ó. Sou. Às vezes você não está sabendo onde é, mas você é. Eu sou. Nós somos. Todo mundo aqui tem pé de barro. Tem ninguém aqui que é melhor que o outro. É tudo igual. Tem cobiça no coração, tem idolatria no coração. E nós sabemos muito bem o que é que nós cobiçamos. E Satanás usa e vai te tentar. E aí você tem que falar, Deus, me dá orientação, me ajuda. Eu quero vencer essa idolatria no meu coração. A provação, ela vem para te fortalecer, para te elevar, para te colocar lá em cima. Mas o tinhoso, ele vem para te enfraquecer, para te desmoralizar, para te arrebentar, para te, sabe, assim, é só para te jogar lá embaixo. É o papel dele. Mas o papel do Senhor é pôr você na prova e te levantar. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que é fiel ao Senhor, aquele que ama ao Senhor. Deus sempre nos conduz nas provações. Ele jamais nos tenta. Ele sempre nos conduz nas nossas provações. Queridos, último lugar. Não, tem mais aqui. Quando Tiago, ele destrincha para nós, ele fala que é intencional. E ele fala também que é inevitável. Nós vamos passar por ela. Ele fala também que a provação é inesperada. Lembra de Jó? O inesperado pegou Jó, pau. Matou todo mundo. Só deixou a mulher, que foi uma bênção na vida dele, né? Ô, mulher abençoada aquela. O homem já estava morto. E ela falou assim, amaldiçoe Deus e morre. Que você está faltando isso. Gente, que luta, que prova, que situação aquela, né? É inesperado. O inesperado, ele bate a sua porta, você não sabe a hora, mas vai vir. Sobre qualquer um de nós. Sobre a minha vida já veio. Eu sei que sobre a sua vida também já veio. E nós não sabemos qual vai ser a próxima vez. Mas o fato é que nós
seremos provados por Deus. É inevitável essa prova por Deus. E eu finalizo dizendo o seguinte: o cristão maduro, ele entende que, diante de todos os seus problemas, a somatória de tudo é positiva, irmãos. Amém? A somatória de tudo é positiva. Lembra daquela historinha do missionário? Ele queria ser missionário. Queria ser missionário, porque ele queria ser missionário. Eu já contei, você vai relembrar ela. E aí ele estuda, ele vai. Aí chegou o grande dia de ir para as missões. E ele estava pensando que ele ia para um lado, Deus mandou ele para o outro. Ele foi trabalhar entre uns índios canibais. O que é um índio canibal? Ele come o quê? Come a gente. Né? Ele assa lá. E aí ele chegou lá naquela aldeia lá e está lá. Quando ele menos espera, os índios catam ele. No primeiro dia de ministério. Ele falou: meu Deus do céu, mas eu não tive oportunidade nem de falar nada aqui, mas já me pegaram. Aí cataram os índios, levaram lá para a aldeia, o cacicão lá, olhando, caldeirão fervendo. Falou: hoje não tem janta. Aí o cacique olhou, apalpou o rapaz, chamou o cozinheiro e falou assim: ó, tira um pedaço da panturrilha dele. Foi lá e tirou um pedaço da panturrilha. Quando ele comeu, cuspiu, embrulhou o estômago. E o cacique mandou soltar o missionário. Solta ele, que isso aí não presta não. E o missionário saiu correndo, e caía, e levantava, e corria. Tinha andado, já corrido uns 10 quilômetros. Lá na frente ele falou assim: Deus, muito obrigado. Hoje eu entendo porque que o Senhor me deu uma panturrilha de borracha. Ele tinha problema na perna. Era deficiente. Ele tinha uma prótese. O cacique comeu foi borracha. Você vê que nas provas, nas lutas nossas, mesmo o quadro é desastroso, mas a somatória, ela é positiva. Deus cuida de nós. Que Deus cuide da sua vida, fortaleça a sua fé. Que Deus te sustente, te ajude, te dê sabedoria, para que você possa passar pela luta, sabendo que não é para prepararmos para ficarmos aqui, mas é para a eternidade. É para que quando nós chegarmos lá na glória, nós possamos, sabe, louvar ao Senhor mesmo com alegria plena, sabendo do que nós vivenciamos. Nós estamos aqui, nós sabemos que Ele morreu por nós, que ressuscitou por nós e que um dia voltará para nos levar para onde Ele estiver, que nós possamos estar com Ele para a glória de Deus Pai.